Tá, pode começar. Muito bem. Primeiro eu quero agradecer a vocês, né, pela a escolha aqui de nossa igreja. E meu nome é Edson, eu sou um dos pastores aqui da igreja, já estou aqui há 12 anos. E a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, chegou aqui em Belo Horizonte em 1912, 26 de agosto de 1912. Então nós estamos prestes a completar 103 anos aqui na capital. A Igreja Presbiteriana é uma igreja de linha reformada. Ela nasceu na Reforma Protestante do século XVI, o movimento da Reforma que começou com Martinho Lutero na Alemanha, né, quando ele fixou as 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Depois, esse movimento reformado teve os desdobramentos. Na Alemanha ficou a Igreja Luterana, e a Presbiteriana, que nasceu da Reforma, teve origem na Escócia, com John Knox, é o pai do presbiterianismo. E depois ela foi para os Estados Unidos e veio para o Brasil. A Igreja Presbiteriana chegou ao Brasil em 12 de agosto de 1859, há quase 160 anos, né? E em Belo Horizonte em 1912, em agosto de 1912. A nossa igreja aqui é a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Tudo começou aqui, o presbiterianismo. Hoje, nós somos mais de 200 igrejas na Grande Belo Horizonte. Não somente na capital, mas também na região metropolitana. E tudo começou com a nossa. Então, a nossa é a primeira igreja presbiteriana. A regra de fé e de prática da igreja é a Bíblia. Nós cremos na Escritura Sagrada, né? Existe uma doutrina chamada sola Escritura, somente a Escritura. Se reúne para estudar a palavra de Deus e ter um momento de confraternização, né? E a igreja também, ela tem as sociedades internas, que a gente chama. O que é isso? Nós temos a UCP, é a sigla, União de Crianças Presbiterianas, as crianças de 5 a 9 anos. Depois nós temos a UPJ, que é a União Presbiteriana Juvenis, de 10 a 13 anos. Depois nós temos a UPA, não é a unidade de pronto atendimento, não, né? Da prefeitura. Aqui a UPA é União Presbiteriana de Adolescentes, de 14 a 18 anos. Depois nós temos a UMP, União de Mocidade Presbiteriana, de 19 a 35 anos. Depois nós temos a UPH, União Presbiteriana de Homens, dos homens da igreja. E temos a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, que reúne as mulheres. Então, além dos cultos, onde reúne todos, né, a escola dominical, que é para todos, nós temos também essas programações separadas em faixas etárias. E tem, tipo, uma estimativa de quantos adeptos tem nessa igreja especificamente? Sim. E da religião, tipo, no Brasil em geral? Sim, temos. Nesta igreja aqui, a primeira igreja, nós temos aproximadamente 1.000 membros. 1.000 membros. É claro que esse nós chamamos de hall de membros. Ele flutua um pouquinho, né? Porque chega gente, sai gente, muda. Então é difícil ter um número preciso, mas é aproximadamente 1.000 membros. A capacidade do nosso templo é 500 pessoas. No Brasil, aproximadamente 1 milhão de presbiterianos. E tipo, qual que é a ligação com as outras religiões protestantes? Olha, é uma relação fraterna, né, de respeito, mas não tem muitas programações assim conjuntas, não. Cada uma segue o seu caminho. Existe, claro, o respeito, né, mas não existe assim espécie de um ecumenismo, algo assim de união, não.
cada um segue o seu caminho. E, tipo, pode dizer, assim, que os princípios da igreja são que traz na Bíblia? Sim, exatamente. A doutrina, toda a doutrina da igreja tem que ter fundamentação bíblica. Uma coisa importante que eu ainda não falei é que a nossa igreja é confessional. Importante. Isso faz uma distinção das demais. O que é isso? A igreja tem uma confissão de fé, tem um catecismo maior e um catecismo menor. Então as doutrinas estão sumarizadas na confissão de fé. A maioria das igrejas evangélicas não tem. A única regra de fé e de prática da igreja presbiteriana é a Bíblia, a Escritura Sagrada. Por isso que tem uma doutrina da Reforma Protestante chamada sola Scriptura, que é somente a Escritura. Então isso nos difere das demais religiões, como por exemplo a Igreja Católica Romana, né? Porque a Igreja Católica crê na Bíblia também, mas crê na tradição da igreja. E nós não, nós cremos somente na Bíblia. Por isso a doutrina é chamada assim, somente a Escritura. O sistema de governo da igreja, a igreja é governada por pastores e presbíteros. Os pastores, né, são chamados de reverendo, por causa do título, fazendo alusão ao título de teologia. E os presbíteros são eleitos pela própria comunidade, que se juntam aos pastores e governam a igreja. Esse governo é chamado de conselho da igreja. O conselho da igreja administra a igreja local. E as pessoas, para se tornarem membros da igreja, elas passam por uma classe, né? Uma classe de iniciação doutrinária, onde a pessoa recebe a instrução do que é a igreja. Isso que eu estou passando para vocês de forma resumida, na classe, é uma classe de um semestre. Quando a pessoa conhece a igreja, a fé da igreja, as bases da fé, e então é recebida como membro, comungante da igreja, assim que nós falamos. A igreja tem 2 sacramentos, que é a Santa Ceia, que é a Eucaristia na Igreja Católica, né? E o batismo, somente esses 2 sacramentos, né? E aqui na nossa igreja nós temos os cultos dominicais, todo domingo às 10h20 da manhã e às 19 horas. E antes do culto da manhã, no domingo, nós temos a escola dominical, onde a Bíblia é ensinada por faixas etárias. As crianças de 1 e 2 anos, desde pequenininho já tem, né? A classe destinada Tem os bancos, aí é o mesmo funcionamento, fica alguém lá na frente. Ah, vocês não conhecem? Não. Então depois eu passo com vocês no templo. É parecido, né? Só porque no nosso caso não se chama missa, chama culto. É culto, né? E uma coisa que difere também da Igreja Católica, que a Igreja Católica chama de altar. Não é verdade? Que a missa é como se fosse a repetição do sacrifício, quando o sacerdote levanta lá a hóstia, né? Agora na igreja protestante não, nós não chamamos de altar, nós chamamos de púlpito. P-U-L-P-I-T-O, púlpito, lugar de pregação. Que nós entendemos assim, que o altar pressupõe o quê? Sacrifício. E não se faz mais sacrifício, né? Uma vez que Jesus morreu por nós, de uma vez por todas, ele fez o sacrifício de uma vez por todas. Então não se repete sacrifício. E tipo, em relação a santos e tal, não acredita em nada disso? Ou acredita? É sim, porque nós cremos na Bíblia, né? Por isso que lá no início eu disse que a nossa única regra de fé e de prática é a Bíblia. Então a Bíblia diz que entre Deus e os homens existe um só mediador, que é Jesus Cristo. Então nós cremos em Jesus como nosso mediador. Então não cremos em santos como mediadores. Respeitamos, né, a história desses grandes homens e mulheres que viveram, mas não adoramos. Não. Tem adoração de imagem? Não tem. Isso é importante porque nos mandamentos mesmo da lei de Deus nos proíbe, né?